Olá! O objetivo dessa aula é tratar do básico das ligações químicas. Quando a gente fala em ligação química, geralmente estamos falando em teoria do octeto. Você que estuda ensino médio, ensino fundamental, estuda para o vestibular ou está começando a faculdade, só estuda ligações químicas por esta teoria, a teoria do octeto. Você deve se lembrar, em primeiro lugar, que esse camarada aqui, o hidrogênio, ele tem apenas um elétron na sua última camada. Eu estou falando aqui da camada K, a primeira camada da eletrosfera, onde só é possível ter 2 elétrons. Existe uma regra muito simples na química que nos ensina que quando estamos lidando com elementos de família do tipo A, o número da família nos diz quantos elétrons o cara tem na sua última camada. Isso só vale para famílias do tipo A. Então, quando a gente pega o cloro e olha na tabela periódica, ele está na família 7A, nós sabemos que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, a tendência do hidrogênio é receber um elétron. Ele foge, então, daquela regra geral da teoria do octeto, que nos ensina que os caras querem ficar com 8 elétrons na última camada. Mas o cloro, por exemplo, ele já segue a regra geral. Ele quer ficar com 8 elétrons na última camada. Por isso o cloro quer receber um elétron. É muito importante, então, você que está começando a estudar química, lembrar-se do hidrogênio. Ele foge da regra. É lembrar do hidrogênio. O que você não pode é, de repente, achar que o hidrogênio quer dar um elétron. Porque, de fato, os átomos, geralmente, quando tem menos que 4 elétrons na última camada, querem dar os elétrons da última camada. Porque aí eles ficam na camada anterior com 8 elétrons. Lembrando que não é o caso do nosso amigo hidrogênio. E é bom que ele tenha amigos para não cair em depressão. Você já imaginou a depressão do hidrogênio? O hidrogênio, você já procurou a família dele na tabela periódica? Pois é, ele não tem família, ele é como o Batman. Então, por favor, tenhamos muito carinho com ele. Ele é um cara que já nem família possui. Olha só o que vai acontecer aqui. O hidrogênio vai encontrar o cloro. O que ele vai fazer? Ele quer receber um elétron. O cloro quer receber um elétron. Eles farão então uma ligação química, que é aquela ligação que ocorre quando ambos querem receber elétrons. Que ligação é essa? É a ligação covalente. Tá bem? Se um cara que quer dar elétrons encontra alguém que quer receber elétrons, ligação iônica. Quando ambos querem receber, ligação covalente. Covalente, também chamada ligação molecular. Você tem ainda aquela situação onde os dois querem dar elétrons, que é a ligação metálica. Boa notícia, ligação metálica não é coisa para o vestibular. O hidrogênio vai aproximar o seu elétron de um elétron do cloro. E aí, o cloro vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. Ele vai ficar exatamente como ele quer, e o hidrogênio também. O que você tem que entender aqui é que esta é a teoria do octeto. Quando você for um químico, você usará teorias mais avançadas. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora, no futuro estarão na USP. Nós conseguimos resolver a situação de muitas substâncias pela teoria do octeto. Quando você cai numa ligação covalente, você deve entender
que a ligação covalente pode ser representada por um traço. Você pode representar esse par eletrônico por um traço, como estou fazendo aqui. O traço fica mais perto do mais eletronegativo, que é o cloro. Inclusive chamamos isso de ligação polar, quando a ligação ela sofre atração por um dos átomos envolvidos. Então a ligação polar porque ela fica mais para o lado de alguém dentro da molécula. Muito bem, essa é a teoria do octeto. Que a gente tem que tomar cuidado com a teoria do octeto. Porque na teoria do octeto, você não prevê casos como o SO3. O enxofre tem 6 elétrons na sua última camada. Você normalmente chegaria com um átomo de oxigênio e faria 2 ligações covalentes. Ficaria dessa forma. Você faria 2 ligações covalentes entre o enxofre e o oxigênio. Aí você já iria parar, né? Mas tudo bem. Existe uma possibilidade. Você chega com mais um átomo de oxigênio e aí você diz, esse átomo de oxigênio que chega, ele poderá utilizar esse par de elétrons do enxofre que o enxofre não está usando. Antigamente isso era denominado ligação dativa. Você não pode usar esse termo dativa, também era chamada ligação coordenada. Você não pode usar esse termo, é errado. É errado. Já faz muito tempo que é errado. Mas, de fato, existe esse tipo de ligação para ser feita. A gente chama de ligação covalente, tá? Nada de chamar de ligação dativa. É uma outra maneira da ligação covalente ser feita, mas depois de realizada, ela é idêntica a qualquer outra. Então, aqui sairia uma ligação com oxigênio, aqui outra. Aqui são 2 ligações entre enxofre e oxigênio, e os outros oxigênios seriam satisfeitos por uma ligação, cada um deles receberia uma ligação feita com um par de elétrons proveniente do enxofre, que estava ali sobrando para ele. Só que isso não é verdade. Isso não é a realidade do SO3. O SO3, então, ele não ficará como prevê a teoria do octeto, mesmo que a teoria do octeto use o artifício antigamente chamado de ligação dativa, que seria aqui, né? Aqui. Não vai ficar dessa maneira. Como é que fica? Pois é. O SO3 é um caso que só pode ser resolvido quando o enxofre faz, pasmem, uma ligação covalente com cada oxigênio e depois uma segunda ligação covalente com cada oxigênio. Estou mostrando aqui a fórmula estrutural plana, sem a preocupação, e não falaremos aqui sobre geometria molecular. Não é o momento, só iria atrapalhar o seu entendimento. Olha só. Isso aqui é o SO3. Como é que eu sei disso? Você tem que consultar um livro chamado Química Inorgânica Não Tão Concisa. É tudo isso aí mesmo o nome. Quem é o cara? O autor. O J.D. Lee. Ele não é parente do Bruce Lee. Meus alunos encontraram uma história aí que o pai do J. Esse cara é o cara que mais entende de química inorgânica. Eu diria um dos caras que mais entendem no mundo. Um dos cientistas mais renomados na área de química inorgânica.
Então por isso que ele tem autoridade para dizer o que é. Ele bate o martelo. Nada adiantaria Bolsonaro querer dizer, olha, eu acredito que o SO3 só faz uma ligação simples de cada lado e só faz uma ligação dupla. Não adianta. Não resolveria aqui redes sociais e todo mundo discutindo no Facebook, porque ciência não é dessa maneira, tá bom? Não dá para abrir discussão, ninguém está abrindo discussão aqui, não é para você colocar escrito nada aqui embaixo do vídeo sobre isso. Pode colocar aqui comentários e tal, mas sobre isso aqui não é assim que funciona, só para você saber. Como é que funciona? Existe a literatura científica. Por que eu indiquei J.D. Lee? Em cada área do conhecimento tem um passo. Quando você encontra a estrutura de uma substância, como eu fiz com você aqui para o SO3 e também para o HCl, então você vai verificar, e eu indiquei aqui o J.D. Lee, você vai verificar numa literatura de nível superior, não é livro de ensino médio, porque o livro de ensino médio não é a base científica. Você verifica. Às vezes você vai encontrar então uma situação como a do SO3. Não bate com o que diria a teoria do octeto. O que significa isso? Para explicar esse cara, só uma teoria mais avançada. Teorias que não caem no vestibular normalmente. Muito embora já caíram. Há relatos que o vestibular é esquisito. Você tem que concordar comigo. Mas não é a hora de falarmos disso. A hora aqui é realmente de falarmos do seguinte. Isso que você está fazendo hoje em dia com o coronavírus na sua vida é um estudo de mais qualidade. Porque você busca pela internet diversas fontes. Você vai questionar as fontes. Você vai colocar uma fonte, muitas vezes dizendo algo, a outra fonte dizendo outra coisa, e você vai se aprofundar para ver quem está certo. Você busca várias fontes. E isso faz com que você aprenda de fato. Nessa busca, que você grave as coisas de fato. Que você entenda as coisas de fato. Que você veja em vários pontos de vista. Que você encontre pessoas falando coisas erradas e entenda que não é porque o cara tem um título de professor e às vezes é formado numa universidade renomada que ele é o dono da verdade. Você está aprendendo tudo isso. Você está aprendendo que o professor da escola, ele não significa a fonte eterna e inesgotável do conhecimento. Ele não é o cara mais importante daquela área. Ele é só mais um. Mas ele merece o seu respeito, é claro, e ninguém aqui está dizendo nada num outro sentido. Mas essa maneira como você está estudando hoje fará de você alguém grande culturalmente. Isso é o que mais importa. Vale a pena tudo isso que você está passando. A escola não iria te ensinar tudo isso que você está aprendendo sobre o aprender. Um forte abraço, continuamos pelo canal.